Olá, sejam bem-vindos. Aqui é Di Araújo. Mais uma vez, estaremos falando nessa videoaula sobre os tipos de variáveis. E, em particular, nessa videoaula, estaremos falando do tipo de variável inteira. Nós temos vários tipos de variáveis. Nós estaremos detalhando cada uma delas. Mas, para princípio, nós vamos iniciar o nosso código nomeando o nosso projeto, certo? Então, onde está aqui o nome Pascalzinho, eu vou colocar programa soma, né? Onde nós vamos, nesse vídeo, executar a soma entre dois números. Vamos executar a soma entre dois números. Vamos mostrar a melhoria do código. Depois vamos ensinar a você a fazer a divisão entre dois números, subtração, multiplicação entre dois números. Depois vamos falar dos outros tipos de variáveis. E no final nós vamos fazer um código envolvendo todas as variáveis. Ok? Então já colocamos aqui o nome do nosso programa, que é o programa que será chamado programa soma. Após o nome do programa, eu vou declarar aqui as minhas variáveis. Só que antes de eu declarar as minhas variáveis, eu quero detalhar um outro assunto, ou ressaltar para as pessoas que desejam colocar dentro do código uma descrição, um lembrete. Você pode simplesmente inserir duas barras. Coloquei aqui lembrete do código, simplesmente para ilustrar. E aqui eu fecharia essas duas barras. Esse lembrete que você vai estar colocando dentro do seu código é para colocar alguma referência sobre alguma coisa, se você desejar, um lembrete de algo que deve ser inserido ou lembrado dentro do seu código, certo? E esse lembrete ele não vai aparecer quando o seu código for compilado. É simplesmente um lembrete interno e ele não altera nada no seu código. Ele pode ser colocado em qualquer parte do seu código. Não altere nada, será um lembrete para te lembrar de alguma coisa que você deseja. Você pode estar utilizando também um colchete, onde você vai colocar o que você desejar. Coloquei aqui, esse é um lembrete de teste. Fechei aqui a aspa, melhor dizendo, o colchete. Pronto. Você pode colocar o lembrete que você desejar, certo? Ele não vai alterar nada em seu código. Só para você ter um pouco mais de entendimento a respeito desta questão, ok? Você vai poder, nessas videoaulas, estar compreendendo como descrever, como criar o seu código, como entender a linguagem do código em Pascal. Da mesma forma que você faz um curso de inglês e para você falar fluentemente do inglês, você precisa entender as regras, você precisa entender a linguagem para poder você conversar de forma bem clara o seu inglês. Da mesma forma, o código em Pascal, para você entender a lógica, é necessário você entender a linguagem. Em alguns cursos, essa linguagem não é detalhada. Você precisa entender o que significa cada parâmetro. Por exemplo, aqui onde tem begin, significa início. E aqui onde tem end, significa fim. Então, para você escrever um código, você precisa desenvolver o raciocínio lógico para a criação ou resolução desse código. Então, para isso, você precisa entender o que significa cada palavra, para que cada palavra serve dentro do código.
Em muitas videoaulas não são ensinadas, ou em muitos cursos não são ensinados isso. Não é ensinado isso. Então, nesse curso, você terá a oportunidade de aprender o que significa cada palavra inserida dentro do código, que vai fazer com que você desenvolva o seu raciocínio lógico e você possa criar um código ou resolver qualquer código no algoritmo em Pascal. Ok? Então vamos lá. Após a inserção aqui desse lembrete, para dar continuidade ao código, eu preciso declarar as minhas variáveis. Como nós vamos fazer a soma entre dois números, então nós teremos que usar um determinado tipo de variável que seja apropriada para a soma entre números. Existem algumas variáveis que nós vamos falar aqui. Variáveis alfanumérica, que é representada e chamada de variável char, que são variáveis alfanuméricas. Nós temos a variável string, que é cad caracteres, certo? Cad caracteres do modo string. Certo? Do tipo string. Corrigindo aqui. Então, temos a variável aqui do tipo char, alfanumérica. Nós temos a variável string, do tipo cad characters. Nós temos as variáveis inteiras, do tipo numéricas. Certo? Nós temos também as variáveis real, do tipo número real. E, por fim, nós temos as variáveis boolean, do tipo verdade. Verdade do tipo boolean. Certo? Então, todas essas variáveis nós estaremos falando nesse curso, ou a partir dessa videoaula. As variáveis do tipo char, variáveis do tipo string, variáveis do tipo inteira ou integer, variáveis do tipo real e variáveis do tipo boolean. Bom, como nós vamos fazer a soma entre dois números, então nós vamos utilizar a variável integer ou inteira para os números numéricos. Então vou apagar aqui. Certo? Vou apagar, porque nós vamos fazer a soma entre dois números. Então vamos colocar as variáveis do tipo inteira ou integer, que é o mesmo que inteira. Só que antes disso aqui, antes de declarar a minha variável, eu preciso colocar aqui a palavra var, de variável. Ok? Eu vou apagar aqui o nome numérico. Eu vou utilizar, já que eu vou fazer a soma entre dois números, eu preciso de duas variáveis para representar o primeiro número e o segundo número. Vou precisar de uma variável resposta, que vai ser a resposta da soma entre os dois números, do tipo integer. Vou consertar aqui.
virar um pouco para cá. Aí eu vou colocar aqui N1, que é representado pelo valor 1, que será inserido. N2, vírgula, resp. Aí eu coloco N1, vírgula, N2, vírgula, e a variável resp. Coloco 2 pontos, integer, pronto. Ponto e vírgula. Lembrando que antes de eu colocar o tipo de variável, integer, string, ou char, ou real, ou boolean, eu tenho que colocar aqui 2 pontos, o tipo da variável, e no final, ponto e vírgula. Bom, então a palavra var aqui significa variável, certo? Declarei aqui as minhas variáveis N1, N2 e a variável resp. Agora eu vou iniciar o meu código aqui, certo? Bom, o que é que eu vou colocar aqui? Em primeiro lugar, para você entender, como eu disse a você, que nós iríamos ensinar o que significa cada palavra inserida dentro desse código, para que você possa construir o seu código sozinho. Então nós vamos usar aqui a palavra head. O que significa a palavra head? A palavra head significa leia. Ok? Então botei aqui head, que quer dizer leia. Coloco N1, ou seja, leia o número 1, ou o primeiro número digitado. Coloco aqui. Aliás, ao invés de eu escrever, eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. Okay? Aí leia o número 2, ou N2, correto? E aqui embaixo eu coloco resp. Resp, 2 pontos, igual a N1 mais N2, ponto e vírgula. E aqui embaixo eu coloco return. Para quem acompanhou a aula anterior, sabe que a palavra write significa escreva na mesma linha. E return, ou write ln, significa escreva na próxima linha. Aí eu boto aqui resp, certo? Resp, ponto e vírgula. O que foi que eu pedi aqui no meu código? Nesse código simples, eu pedi o seguinte: na minha tela eu vou pedir para ler o primeiro número digitado, depois o segundo número digitado, e depois resp, ou a resposta vai ser o primeiro número mais o segundo número. Aí return, ou seja, escreva na tela, ou escreva uma linha abaixo na tela, a resposta. E aqui finaliza o código. Agora nós vamos compilar para nós vermos como é que ficou esse código. Aí aqui você observa que não há nada na tela. Parece a tela em negrito. Então eu vou digitar o primeiro número. 7, dei Enter, mais 8, segundo número, clico em Enter, total 15. Lembra que eu pedi para o sistema ler o primeiro número, depois ler o segundo número, e depois a resposta do primeiro número, ou a resposta seria o número 1 mais o número 2, ou seja, o primeiro número mais o segundo, e no final eu coloquei resp, ou seja, para o sistema dar a resposta. Correto? Então, aqui está o código. Então, eu pedi para ler o primeiro número que foi digitado, depois ler o segundo número que foi digitado. A resposta seria o primeiro número mais o segundo número. E no final botei escreva a resposta, ou seja,
a soma entre o primeiro e o segundo número, ok? Bom, nós podemos ainda melhorar esse código. E na apresentação do código você viu que a tela apareceu em preto e não apareceu mais nada. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar esse código. Como? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui a palavra write, que quer dizer escreva. Após a palavra write, eu vou colocar aqui, abrir aqui um parêntese, duas aspas simples, fechei parêntese e aqui eu coloquei um ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui entre a aspa o que eu quero que apareça lá na tela inicial antes de digitar qualquer número. Eu vou colocar aqui, digite o primeiro número. Correto? Então coloquei aqui write, digite o primeiro número. Certo? Aí aqui eu pedi leia o primeiro número. Aí aqui agora eu vou pegar novamente, eu vou copiar essa parte do código para não precisar digitar, e aqui eu vou colar ela aqui, e aqui eu vou substituir para segundo número. Eu já dei uma melhoradazinha no meu código, certo? Aí o que é que eu estou pedindo aqui? Ó, estou pedindo aqui, escreva, write significa escreva na mesma linha. Aí botei digite o primeiro número. Leia o primeiro número. Ou seja, eu vou digitar aqui um número. Write está dizendo escreva. Aí eu digito o primeiro número. Isso aqui vai aparecer na tela inicial. Após eu digitar o primeiro número, o sistema vai ler. Read. Leia o N1, que quer dizer o número 1. Aí eu coloquei aqui write, escreva. Aí vai aparecer na tela, digite o segundo número. Eu vou digitar o segundo número. Quando eu digitar o segundo número, o sistema pede leia, ou seja, read quer dizer leia o segundo número, N2. E a resposta será N1 mais N2. E aqui no final continua return, o escreva na linha abaixo. Lembrando que write significa escreva na mesma linha. E return, escreva na linha abaixo. Ou seja, escreva na linha abaixo a resposta, resp. Ok? Então nós vamos compilar para ver como o nosso código melhorou um pouco mais. Observe que anteriormente não aparecia aqui digite o primeiro número. Viu como o código ficou mais bacana? Então, eu vou colocar digite o primeiro número, qualquer número aleatório, eu vou colocar aqui o número 12. Observe que ele apareceu do lado, né? Do lado do nome. Digite o primeiro número, dou Enter, digitei o número 12. Observe que apareceu agora o nome ou a descrição, digite o segundo número. Vou botar 12 de novo. 12. Dei Enter, total 24. Observe que o nosso código melhorou um pouquinho mais, correto? Então, voltando aqui para o nosso código, nós vamos melhorá-lo um pouquinho mais ainda. Isso para você entender como é que funciona a sistemática da soma entre dois números, e você vai utilizar as ferramentas para melhorar cada vez mais o seu código. No final desse curso você será capaz de entender toda a linguagem de Pascal, todas as funções que serão inseridas nos códigos. Você será capaz de ler um código por completo. O que é que o sistema ou o código está pedindo, certo?
Então aqui, nós vamos colocar aqui, no lugar de write, nós vamos colocar return, ou seja, escreva na linha abaixo. Você observou que quando eu digitei o primeiro número, ele apareceu do lado da palavra digite o primeiro número. Digite o primeiro número. Certo? Então, quando eu coloco aqui return ou write, len, ao invés de ele colocar o número do lado da palavra digite o primeiro número, ele vai colocar o número na palavra abaixo. Ou seja, vai colocar abaixo. Aí eu venho aqui no local de head, eu vou colocar head len, leia abaixo. Vou substituir aqui também para return, da mesma forma como eu fiz aqui. Vai aparecer o número ao invés do lado do nome digite o segundo número, ele vai aparecer abaixo. Vou substituir aqui também para head len, certo? E o que é que eu vou fazer agora, certo? Aí antes de eu colocar, vamos lá, eu vou compilar aqui para você ver como é que vai ficar o código. Compilei, aí observe, digite o primeiro número. Observe que o cursor agora, ao invés de ele piscar aqui do lado, onde seria dado ou seria inserido um número, ele está piscando embaixo. Então vou digitar o número 45. Observe que ele apareceu abaixo da palavra digite o primeiro número. Vou dar Enter. Apareceu digite o segundo número. Vou botar 45 também. Dou Enter. Apareceu a resposta 90. Ok? Então nós podemos ainda melhorar ainda mais o nosso código. Certo? Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa palavra return. Aliás, vou escrever aqui a palavra return. Eu quero separar um pouco mais, pois os números estão aparecendo muito juntos. Eu vou botar aqui return, quer dizer escreva na linha abaixo. Vou copiá-lo e vou colocar outro return para dar um espacinho a mais. Toda vez que você vai colocando o write len, ele vai dar um espaço a mais no seu código. Então você vai ver que o primeiro número que for digitado, ele vai ficar separado do segundo número que foi digitado. Vamos lá? Bom, vamos compilar para verificar como ficou. Aí eu digito o primeiro número, 41. Observe como ele separou agora. 78 igual a 119. Observe como ficou bem separadinho o código um do outro. Ok? Nós podemos melhorar ainda mais o nosso código. Certo? Estou fazendo assim compassado para que você possa entender, né? Entender cada passo a passo desse código que nós estamos criando aqui para te mostrar. Então, o que eu vou fazer para o código ficar bonitinho e organizadozinho? O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço aqui. Aqui você tem escreva return, escreva na linha abaixo, digite o primeiro número. Aí você digita o número, ele vai aparecer na linha abaixo. Head len, ou seja, leia o que for digitado aqui. Write len, dei dois espaços, certo? Aqui separei para o código ficar um pouco mais bonitinho e a gente compreender bem melhor. Aqui, novamente, eu vou dar um espaçozinho para o código ficar ainda melhor. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente write len, duas vezes repetido aqui. Vou dar um espaço, copio ele aqui, dou um enter aqui para separar. Bom, aí coloquei aqui esses dois espaços para ficar bem separadinho. Aqui é a resposta
N1 igual a N2, eu posso também, nesse local de resposta, eu posso botar um parêntese aqui e outro parêntese aqui, certo? Para deixar bem organizado. Ok? E o que é que eu vou fazer? Você observou que quando eu pedi para que o sistema, depois que eu digitasse o primeiro número, digitasse o segundo número, depois que eu fizesse isso, o sistema leria o primeiro número que eu digitei, o segundo número, e me daria a resposta. Você viu que a resposta ficou bem junta e não tinha nenhuma descrição nela. Então, para ficar melhor, certo? Nós vamos colocar aqui write-ln, write-ln, certo? Vamos abrir aqui parêntese, duas aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Lembrando que tudo que é digitado entre essas duas aspas é o que vai aparecer na tela inicial, ok? Então, o que nós vamos colocar aqui? Vou colocar aqui a resposta da operação é. Aí o que o sistema vai fazer? Eu vou dar aqui um espaçozinho também. Espaçozinho. Vou pegar aqui a palavra write-ln, para não precisar escrever. E vou colocá-la aqui. Ctrl V. Certo? E aqui. Chegar um pouquinho mais para cá. Bom, o que é que eu estou pedindo aqui no meu código? Nós vamos ler aqui agora o código para você entender, antes de compilar, o que foi que eu pedi aqui. Primeiro, return, ou seja, escreva na linha abaixo. O que é que eu vou escrever na linha abaixo? Vai aparecer a palavra digite o primeiro número. Então, escreva na linha abaixo o número que eu digitar aqui, onde o cursor vai estar piscando. Quando eu digito o primeiro número, o que é que o sistema vai fazer? Read, ln, ou seja, leia o número abaixo, que é o primeiro número. Aqui eu coloquei write-ln para dar espaço para os números não ficarem juntos quando eu digitar aqui o segundo número. Aí aqui eu pedi de novo write-ln, escreva na linha abaixo o segundo número. Aí aqui vem digite o segundo número. Abaixo vai estar piscando o cursor. Aí aqui eu pedi leia o segundo número. Como lá em cima eu pedi para ler o primeiro número, evidentemente aqui eu estou pedindo para ler o segundo número que foi digitado aqui. Aqui eu dei dois espaços, write-ln. Nós utilizamos também para dar espaço entre um número e outro, para não ficar junto, certo? Um abaixo do outro. Aí nós damos um espaçozinho. Lembrando, se quanto mais eu colocasse aqui write-ln, mais espaço teria entre um número e outro. E aqui eu coloquei resp, ou seja, a resposta vai ser a soma do primeiro número digitado, N1, mais o segundo número digitado, N2. E aqui eu coloquei escreva na tela. Quando o sistema ele lê o primeiro número, lê o segundo número e for dar a resposta, vai aparecer a descrição. A resposta da operação é, aí ele aqui, write-ln, para dar um espaço. E aqui eu boto escreva a resposta. Escreva a resposta. Então ele vai pegar o primeiro número, vai ler o primeiro número, o segundo número, vai ler o segundo número, vai somar os dois números e vai me dar a resposta no final.
Vamos ver isso na prática como ficou. Vamos compilar o código. Compilei. Aí observe que está aí. Digite o primeiro número. E observe que o cursor está piscando aqui abaixo. Como eu disse anteriormente para você, se eu tivesse escrito somente a palavra write, esse cursor estaria piscando aqui do lado. E o número que eu digitasse, ele iria aparecer aqui do lado. Como eu botei write LN, o cursor fica piscando aqui embaixo e o número será inserido aqui. Então, digito 74. Digitei o número 74, dei Enter. Observe que deu um espaço entre um e outro. Lembra que eu botei duas vezes a palavra write LN, ponto e vírgula. Então, ela deu esse espaço entre um número e outro. E aqui, digite o segundo número. Observe o cursor piscando aqui abaixo. Se eu tivesse colocado write, ele estaria piscando aqui. Como eu coloquei write LN, aí ele está piscando no cursor abaixo. Não está piscando na lateral, mas está piscando abaixo, ok? Então digito o segundo número, vou botar aqui 45, um número aleatório, e clico em Enter. Observe que apareceu aqui a resposta da operação é 119. Observe que quando iniciamos o código, a tela simplesmente aparecia em preto. Quando digitávamos o primeiro número aparecia aqui. Quando digitávamos o segundo número, ele aparecia aqui abaixo desse outro. E quando dávamos a resposta, ele dava a resposta aqui abaixo. Então, para o código ficar um pouco mais bonito e mais arrumado, nós colocamos alguns códigos para melhoria. Colocamos algumas funções para melhoria desse código. E observe como está bem arrumado. Digite o primeiro número, digitei 74, deu espaço. Digite o segundo número, 45, deu espaço. A resposta da operação é 119. Ok? Então, aqui está o código descrito, certo? Nós ensinamos, vamos diminuir aqui um pouco para você visualizar um pouco mais. Ensinamos nesse código como efetuar a soma entre dois números. Nos próximos códigos, nós vamos ensinar como fazer a subtração entre dois números, a divisão entre dois números e a multiplicação entre dois números. Então, até a próxima aula. E logo após nós estaremos falando também dos outros tipos de variáveis. Nesse exemplo aqui nós falamos da variável inteira ou integer, que quer dizer inteira, ok? Então até a próxima aula.